Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: assim permanecem agora estes três, né? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Coríntios 13. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre, ou seja, a unidade 3 do livro de vocês, ok? Nós vamos falar hoje sobre as Américas, né, unidades e diversidade, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar falando da Europa e a colonização da América. Então, na aula de hoje nós vamos estudar os aspectos gerais do continente americano, né, que se entende pelo hemisfério norte e sul, né? As formas principais de regionalizar, ou seja, de dividir as Américas, né, do ponto de vista fisiográfico e do ponto de vista histórico, né, econômico e social. O continente, a América, se alonga no sentido norte-sul e abrange desde o norte do Canadá até o sul da Argentina e do Chile, né? E há duas maneiras de dividir, né? Como eu já falei, esse continente. A forma de regionalizar o continente americano é dividir em três partes consideradas aspectos físicos, né? Principalmente na forma de localização de cada área. Do ponto de vista fisiográfico, né? O continente tem duas imensas massas continentais, que é a América do Norte e Sul, né? Ligado a uma faixa estreita, a um conjunto de ilhas. Então, essa parte é chamada de América Central. Então, a América do Norte compreende no Canadá, Estados Unidos e México, né? E a América Central compõe, pode ser chamado de Caribe, né? Que abrange parte do continente e várias ilhas, né? A América do Sul é onde está o Brasil, né? Além do Brasil tem a Argentina, Chile, a Venezuela, entre outros países. Então, outra forma mais adotada atualmente é a regionalização, que se baseia no ponto de vista histórico-social, né? Que se divide a América em duas unidades ou regiões, né? Que é a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica é formada pelos países, né, Estados Unidos e Canadá, né, que são países desenvolvidos, né, que predomina a língua inglesa, né, ou seja, a origem anglo-saxônica. Já a América Latina, incluindo todos os países do continente, tido como não desenvolvidos, né, ou seja, pertence ao sul geoeconômico, nos quais predomina o espanhol e o português, né, a língua originada do latim. À primeira vista, há diferença entre a América anglo-saxônica e a América Latina, né? Estaria no idioma, né? Nos Estados Unidos e Canadá predomina a língua inglesa, né? Os latinos predominam o espanhol e o português. Mas não podemos esquecer que no Canadá existe uma região que predomina outro idioma que não é o inglês, né? Que é o francês. Qual é a região? A região de Quebec, né? O idioma de origem é latina, né? Embora a maioria da população fale inglês, né? No Canadá é uma nação bilíngue, né? Fala duas línguas, o inglês e o francês, que são as línguas oficiais. Por isso que falamos, né? Há uma predominância, né? Da anglo-saxônica, mas não exclusivamente anglo-saxônica. Isso ocorre também na América Latina, que não é exclusivamente latina, com apenas idiomas espanhol e português. E eventualmente francês, né? Existem vários outros idiomas, né? A colonização da América Latina não foi feita exclusivamente pelos espanhóis, né? E português, mas também por holandeses, franceses, ingleses, além de povos, né, que vieram de continentes americanos, grandes números de africanos, né, trazidos, né, para suprir a mão de obra escrava, né, e que exerceram grande influência sobre os idiomas falados, né. Assim, a chamada América Latina constituiu-se de uma multiplicidade de nações ou países, né, de várias línguas. Assim, a chamada América Latina constituiu por várias nações, né, ou seja, vários países de várias línguas, né, mas com um conjunto que pode se dizer um predomínio do espanhol e português. Então, qual é a identidade da América Latina?
Se os países estão apenas parcialmente unidos pela língua, qual é o elemento unificador desse conjunto chamado América Latina? A resposta é bastante complexa, né? Porque a América Latina é formada por um conjunto de países diferentes entre si. Já os elementos que dão sentido a esse conjunto, né, ou ao próprio nome América Latina, são bastantes, né? Por exemplo, a formação histórica, o desenvolvimento econômico e social e a existência de regras geral de regimes políticos autoritários, né? Com algumas exceções, né? Existem, então, dois fatores, né, que caracterizam a América Latina, né? No plano internacional. Trata-se de uma região do planeta na qual as maiores desigualdades sociais, né, cujo processo de urbanização se deu de uma forma acelerada, né, e problemática, reproduzindo no espaço urbano uma desigualdade social. Os aspectos fisiográficos do continente, o relevo e a hidrografia. Um aspecto que logo chama a atenção quando observamos um mapa, né, do continente americano é a presença de intensas cadeias de montanhas, né, com elevadas altitudes, em sua parte oeste, desde da América do Norte até a América do Sul. São montanhas rochosas, né? Então, são o resultado de encontro de placas tectônicas, né? E essas placas chocam-se, né? Ao contrário das placas sul-americana e africana, que se afastam uma da outra, isso significa que, além da formação dessas montanhas, há cerca de 70 milhões de anos atrás, existe ainda a eventual ocorrência, né, de terremotos, isso na parte oeste, né, do continente. Nas vizinhas, né, do Oceano Pacífico, parte central e leste, geralmente predominam o quê? As planícies, né, e os planaltos, né, de baixa altitude, com presença de algumas serras e de montanhas, né, de altitude não muito elevadas, né, a leste, que são as mais antigas, né, entre 400 a 550 milhões de anos, com bastante desgaste pela erosão. Então, com a presença dessas imensas cadeias de montanhas, né, a oeste influencia a rica hidrografia da América do Norte e da América do Sul, né? O clima. Os climas, a enorme diversidade nas Américas, em particular na América Latina, por causa da sua grande extensão norte e sul, né? O continente estende-se desde a zona polar a outras atravessas aos trópicos, né? Desde o frio polar ou subpolar no norte, né, por exemplo, no Alasca, no Canadá, e também ao sul extremo, né, no sul do Chile e da Argentina, até o clima equatorial do norte da América do Sul, em parte da América Central, além dos climas frios das montanhas de maiores altitudes nos Andes e das rochosas, além do clima frio, né, há também o clima árido, né, e semiárido no oeste da América do Norte e América do Sul, né, além do interior do Nordeste brasileiro, né, que tem um clima tropical tenso, né, e parte do Brasil, né, Paraguai, México e várias outras partes, incluindo a América Central, né, e os climas temperados, que é a parte dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai, México, Chile e aqui no Brasil. Então, o Brasil ocupa o primeiro lugar e se destaca pelos aquíferos, né, transfronteiriços, né, grandes Amazonas, né, e Guarani, considerado uma das maiores reservas mundiais de água subterrânea, além de ter maior bacia hidrográfica do planeta, né, que é a Amazônica, né, entre outras importantes, por exemplo, o Paraná, o Tocantins-Araguaia, entre outras bacias que o Brasil possui. Formação histórica. Então, uma das explicações para a desigualdade do nível de desenvolvimento entre as duas Américas, né, é o tipo de colonização que predominou em cada uma delas, né? Por exemplo, a colonização de povoamento, como ocorreu no litoral, né, nordeste dos Estados Unidos e também do Canadá, cujo objetivo era fundar uma nova pátria, né? Isto é, os colonizadores tinham a intenção de morar permanentemente nesse lugar. E a colonização mercantilista, né? Ou de exploração, que ocorreu no sul dos estados da América Latina, né? Principalmente aconteceu aqui próximo ao Brasil e no Brasil, que qual era o objetivo, né, dos colonizadores? Era tão somente de enriquecer e retornar para a metrópole. Então, as colônias de povoamento receberam pessoas
que eram considerados excedentes, né, na Europa, ou seja, a população que emigrava desde o continente em direção à América, né, fugia das guerras ou emigrava, né, em épocas de fome e carência, né. Eles emigravam não em busca de riqueza, para depois retomar a Europa, mas sim em busca de um novo lar, né, e de uma nova pátria para viver permanente. Já a colonização mercantilista, ela deixou profundas marcas na sociedade latino-americana, né, de que os países latino-americanos, né, em geral, exportam produtos primários como a soja, café, minérios, açúcares e carnes, né, ou manufaturados, né, de baixo valor agregado à exportação de bens manufaturados. Então, vamos lá, a América Latina, a situação atual do desenvolvimento. Então, dependendo do tipo de colonização dos países latino-americanos, levou à situação atual de dependência, né, e o subdesenvolvimento. A dependência é praticamente uma continuação da economia colonial. Após a independência política das colônias, né, o fato ocorrido principalmente na primeira metade do século XIX, o tipo de economia que então existia mudou até meados do século XX. Os novos países continuaram subordinados aos interesses das grandes potências, né, dos atuais países desenvolvidos, né. A mão de obra, em geral, mesmo deixando de ser escrava, continuou e continua ainda muito mal remunerada, né, na sua grande maioria. A população, economia e urbanização. A América Latina, ela é constituída por 33 países, né, independentes. Na América do Norte, que é o México, né, 20 na América Central e 12 na América do Sul. A população total da região era de 648 milhões de pessoas, segundo a estimativa da ONU, né? Desse total, o Brasil contribui com 32,3%. E o México com 21%, né? A Colômbia com 7,5%, a Argentina com 6,8% e o Peru com 5%. Então, esses são os 5 países mais populosos da América Latina, que juntos possuem cerca de 73% do efetivo demográfico dessa região. Então, o crescimento demográfico foi de 1,2%, né, ao ano, embora tenha sido bem maior no passado, né? Então, no âmbito econômico, observa que ainda o PIB de todos os países latino-americanos somado foi cerca de 5,9 trilhões de dólares em 2017, sendo que o total dessa soma, o Brasil participa de mais de 34%, né, e o México mais de 19%, a Argentina mais de 10%. Já a renda per capita da América Latina é de 8.313 dólares, né, em 2017, de acordo com o Banco Mundial. Urbanização acelerada. A América Latina é a região do globo mais urbanizada, com cerca de 82% da população vivendo em cidades, né, em 2015. A América anglo-saxônica também possui cerca de 82% de população vivendo nas cidades, né, nesse momento. Porém, ao contrário da América Latina, o esvaziamento do campo é pequeno, né? A porcentagem deverá se manter até 2020, ao contrário das estimativas de 89% da população urbana na América Latina em 2020. Então, essa urbanização acelerada, ela teve início no século passado, e sem planejamento e investimentos públicos suficientes em infraestrutura, a rede de água tratada, encanada, esgoto, eletricidade, transporte coletivo, entre outros, e em medidas de moradias populares, gerou uma série de problemas urbanos, né, que marcam a paisagem, né, das grandes cidades latino-americanas. Agora vamos falar sobre o autoritarismo político. Um conjunto de fatores favoreceu a existência de governos corruptos na América Latina, que foi a formação mercantilista, né, com seus valores culturais de enriquecer rapidamente e menosprezar, né, os outros até a nação,
as grandes diferenças que há entre as pessoas pobres e as pessoas ricas, né? Baixo índice de escolaridade e a precariedade nos sistemas escolares, né? Por causa disso, né, um governo democrático encontra muitas dificuldades para consolidar a América Latina, uma maior igualdade social e menor desigualdades, né? Em geral, predomina regimes políticos, né, autoritários e uma democracia e cidadanias incompleta. Então, nessas regiões foram frequentes as ditaduras, tanto civis ou militares, né, que se mantiveram no poder até recentemente, graças ao uso de violência, de propaganda enganosa, né? Então, essa situação ela só melhorou após o final da ditadura militar, né? Nas regiões em 1960, 1980, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, Peru. Então vamos lá. O advento do populismo. Ainda no século XX ocorreram importantes mudanças, né? Na maioria dos países da América Latina. Os regimes abertamente ditatoriais cederam lugar ao populismo, né? Que também é uma forma de autoritarismo, porém menos escancarada. No entanto, o objetivo de fato continua sendo de atender os interesses particulares, né? Principalmente os interesses pessoais dos governantes, né? E de seus parentes. O populismo é a tentativa dos políticos em obter, né, apoio da classe baixa, que constitui a grande maioria dos seus eleitores, em troca de algumas melhorias materiais, por exemplo, iluminação, o asfaltamento de algumas ruas ou bairros periféricos, né? Ajuda financeira para as famílias carentes, né? Que se tornam dependentes do governo, né? E tudo isso sendo propagandeado como benevolência, né? E não como obrigação, pois se trata de uso de recurso público, né, dos governantes, né? Peço que vocês façam a atividade, o texto e ação da página 139, o texto e ação da página 141, o texto e ação da página 144, o texto e ação da página 148, o texto e ação da página 150, o G-Link da página 151 e a atividade da página 158, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação à atividade, eu estarei de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau!